Irmãos, quero começar a mensagem dessa noite com uma pequena reflexão, uma pequena história de um proeminente escritor cristão falando sobre a sua presença na igreja. Eu começo o relato da seguinte forma. Esse certo proeminente escritor cristão, ele disse que se formou numa igreja local e que hoje ele raramente frequenta uma igreja. E ele chega a afirmar que, na verdade, ele sente mais proximidade com Deus quando ele está inovando, ou quando ele está iniciando novas iniciativas durante a semana. Então ele sente uma proximidade com Deus mais quando ele está fazendo isso do que quando ele está na igreja num domingo, por exemplo. Um dos seus problemas, diz esse homem, é a adoração. E ele escreveu em um blog a seguinte confissão. Eu não me conecto com Deus cantando para Ele. De jeito nenhum. Eu sei que eu estou quase sozinho nisso, mas é verdade. Finalmente consegui admitir isso recentemente, quando participei de um culto na igreja que tinha. Talvez a equipe de adoração mais talentosa que já ouvi. Eu amei a música, mas eu adorei mais pela música do que pela própria adoração. No que diz respeito à conexão com Deus, eu não estava sentindo muita coisa. Mas, claramente, é mais do que apenas a música. E está claro que ele representa mais do que ele mesmo. Para muitos evangélicos, tanto jovens como velhos, a igreja local ela simplesmente não funciona mais como um local de culto. E além disso, de qualquer maneira, nenhuma igreja local ela se parece com as igrejas de Atos. Então, por que fingir que as igrejas modernas têm o mesmo valor que as igrejas primitivas? Aquelas igrejas do primeiro século. Essas são algumas das questões emaranhadas sobre a mesa. Então, o que você diria a qualquer cristão evangélico que acreditar ter se formado ou superado espiritualmente a igreja local, ou o que acredita que reuniões no domingo simplesmente não se ajustam mais ao seu tipo de personalidade e à sua preferência de adoração. Nesse relato, nós encontramos aqui muitas coisas nas entrelinhas. Há aqui uma questão de adoração. Primeira coisa que nós vimos. Como que ela é feita? Há um problema pessoal, é o problema do canto, como ele disse. Há uma questão de autoridade bíblica. E acredito ser esse o ponto mais importante. Você se submete às suas próprias preferências ou à palavra de Deus? Fica este questionamento. E existe também uma definição da questão da igreja. O que é a igreja? Há uma questão também cultural. De onde vem esse tipo de autonomia livre que presume que eu tenho o direito de ditar o meu próprio modo de vida? De onde vem isso? De onde nós tiramos isso? E assim me parece que há uma questão de orgulho. Por quê? É uma questão que eleva mais a preferência pessoal do que o que a Bíblia ensina, do que o que as Escrituras determinam. Então nós vemos aqui que há um verdadeiro problema, um grande lote de problemas aqui. Mas vamos começar na questão de pertencer ao corpo. O que é o corpo? A igreja de Cristo. Parece-me que deveria abordar apenas um desses problemas, mas nós devemos que há uma garantia bíblica, um requisito bíblico para pertencer a uma igreja. Há um requisito. Pertencer é ter realmente um sentido de pertença e de responsabilidade. E aqui que nós devemos definir o que é uma igreja. É um grupo de cristãos que tem um convênio
ou seja, a liberdade de se reunir regularmente para adorar, para celebrar as ordenanças e pregar a palavra de Deus sob a autoridade de pastores biblicamente qualificados e que são submissos à disciplina do corpo e à missão por Cristo pelo mundo. Isso é uma igreja. E pode ter todos os tipos de grandes ou pequenas expressões culturais em todo o mundo, mas deve haver a submissão. E aqui eu quero tratar 5 pontos com os irmãos, com quem está nos ouvindo neste momento, indicadores bíblicos de que todos nós precisamos considerar se de fato nós queremos ser bíblico, a pertencer à igreja do Senhor. Primeiro, por que pertencer a uma igreja? E nós vemos que Jesus espera isso. Pertencer a uma igreja é porque Jesus espera isso de nós. Amém. Veja lá em Mateus capítulo 18, versículo 15 e 17. Olha o que Jesus diz. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. E aqui eu quero fazer uma reflexão com os irmãos. Primeira coisa, quando Jesus ele está dando essas instruções, parece que ele está dizendo que os seus discípulos devem pertencer a o quê? A uma igreja. Então ele assume que quando um discípulo está em descompasso com o seu irmão, existe uma igreja que pode amá-lo. Mas ao mesmo tempo existe uma igreja que pode discipliná-lo. Segundo ponto, o apóstolo Paulo ele assume que as pessoas estão dentro ou fora da igreja, não há meio termo. Ou você está dentro da igreja ou você está fora. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12 e 13, Paulo estava dizendo aos irmãos de Corinto, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, a partir dessas afirmações, parece que há pelo menos 2 implicações aqui, desses 2 versículos que lemos. Uma é que existe um na igreja e existe um fora da igreja. E a outra implicação é que uma pessoa ela pode estar afastada da igreja. E essa remoção informal seria impossível se cada cristão pudesse simplesmente sair por aí dizendo: bom, eu não preciso de uma igreja, então eu não preciso entrar ou sair, porque pouco importa, na verdade, não é? Então todo o ensino que o apóstolo Paulo nos dá aqui cai por terra. Terceiro ponto, Cristo nomeia líderes da igreja aos quais os crentes devem se submeter. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
A mesma coisa também ocorre lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais, ou seja, que considere, olhe, perceba, os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então nós vemos aqui, dessas duas passagens que nós lemos, que ser um membro de uma igreja está implícito na exigência bíblica de que os cristãos, eles devem ser submetidos aos seus líderes, aos presbíteros da igreja, e esses presbíteros, esses líderes, estejam qualificados para supervisionar o seu rebanho. Quarto ponto. Os pastores são os responsáveis pelos rebanhos específicos. Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem tem a responsabilidade aqui, irmãos? Os presbíteros. Tem a responsabilidade para com o rebanho específico e ainda devem reconhecer ou conhecer o seu rebanho. Deve cuidar dele. Porque eles são os responsáveis. Como podem eles ser responsáveis perante o seu rebanho se os próprios membros do rebanho consideram opcional permanecer ou sair, ficar ou partir? Como? Como nós agimos de acordo com o nosso próprio querer, com a nossa própria visão, se devo continuar ou se devo ficar, se venho ou se não venho? Vou num domingo, falto 10. E assim vou indo. Irmãos, como que é atribuída essa responsabilidade ao pastor, ao presbítero, que tem essa responsabilidade de cuidar do seu rebanho, se o próprio rebanho não considera essa responsabilidade? Toda a estrutura da compreensão de Pedro sobre como o presbitério e a igreja funcionam pressupõe que as pessoas pertençam. É um assunto sério. Você deve pertencer de fato. Ou você está dentro, como nós dissemos, ou você está fora. Não tem meio termo. Há um rebanho. Ou você faz parte ou não. E nós vemos também essa pessoa falar sobre o canto. E é finalmente interessante e bom dizer, às vezes as pessoas não gostam de cantar na igreja, não é verdade? Quase a gente não ouve muitas vezes os cultos, as pessoas com a boca fechada. Isso por quê? Parece que não estamos dando tanta importância, não é? Não é tão importante cantar na igreja. Não, como diz o rapaz, não estou me conectando emocionalmente. Só que o que Paulo diz, irmãos, em Efésios 5, 18 e 19, capítulo 5, versículo 18 e 19. Olha a instrução do apóstolo Paulo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Como que nós não temos dado tanta importância? Irmãos, como nós vemos aqui, o Espírito nos enche. Amém. E uma das transbordações que ele causa em nós é um cantar uns para os outros, não é apenas sozinho. Se nós não estamos inclinados a cantar, e há muitas pessoas que não estão inclinadas a cantar, ou se acham não preparadas para cantar,
eu acho que nós deveríamos fazer o melhor que nós pudermos. Porque o Espírito Santo nos capacita. E nós devemos olhar para frente até o dia em que a nossa ruptura musical ela for curada de fato. Em vez de você se gabar e dizer, bem, isso não sou eu, né? Não acho que a música faça parte da minha vida e não me conecto com Deus cantando, nós dissemos, tudo bem, estamos quebrados, todos nós. Estamos todos quebrados, quebrantados. Então, se humilhe sob a mão de Deus e diz, olha, Senhor, eu vou fazer um barulho alegre ao Senhor neste momento. Eu vou fazer um barulho alegre e guardarei o dia. Eu vou aguardar o dia em que você vai afinar este instrumento para poder cantar melhor o seu louvor como nunca antes. Mas por enquanto, aceite esse meu barulho alegre. E agora, outro ponto que é importante nós tratarmos é sobre a família. A família e a igreja. Duas instituições instituídas pelo nosso Senhor, tão importantes. Bom seria se todos estivessem aqui. Nós dissemos isso no domingo de manhã e repito, bom seria se todos estivessem aqui. Que é triste trazer um assunto rico, de muitas bênçãos, e as pessoas simplesmente não querem receber essas bênçãos. Não querem ouvir, não querem fazer parte disso, mas vamos falar aos que estão aqui. Se você é casado, se você tem filho, provavelmente você já se familiarizou com a finitude da sua vida, com a finitude das coisas. O estado de solteiro, apesar de todos os seus desafios únicos, muitas vezes esconde as nossas limitações físicas, não é verdade? Acaba escondendo. Ainda que nós fiquemos cansados, é claro, mas na maioria das vezes nós podemos fazer o que nós precisamos. E conseguimos fazer muito do que queremos. Nós mantemos espaço para descansar, para resgatar ou recarregar as energias. Quando estamos solteiros, nós temos possibilidade de fazer isso. Mas a família, apesar de todas as suas bênçãos únicas, acaba destruindo esse senso de autonomia. As crianças, em particular, absorvem uma grande parte de qualquer margem, da liberdade que nós possamos usufruir. Quando são crianças, jovens, são fraldas, são lanches, são acessos de raiva, inúmeras perguntas formuladas de maneiras estranhas. E à medida que vão envelhecendo, surgem os rigores da escola, surgem as alegrias, as tristezas das amizades, surgem os horários desportivos, outras atividades, surgem as questões difíceis sobre o futuro, como vai ser. Qualquer família saudável exige muito dos seus pais. Mas nós gostaríamos de dizer que a igreja não é inimiga da família cristã. É o ponto cerne. A igreja não é inimiga da família cristã, pelo contrário, é sua aliada. As famílias saudáveis sabem o quanto precisam desesperadamente da igreja. E essas mesmas famílias que sabem o quanto precisam desesperadamente da igreja, constroem suas vidas em torno dela, em torno da igreja, a fim de servi-la, a fim de nutri-la, a fim de amá-la. Eles não só esperam ter igrejas amigas da família, mas também se esforçam para se tornar famílias amigas da igreja. Amém. Onde nós poderíamos olhar para ter uma visão de como poderia ser a vida familiar em uma igreja? Vamos ver um vislumbre. Um vislumbre que temos das primeiras igrejas do Novo Testamento. As pequenas janelas, é o que nós costumamos dizer, que nós temos para poder olhar como era lá, no início. São oportunidades que Deus nos dá, pequenas janelas nas Escrituras,
que nos dá esse vislumbre de poder olhar lá atrás. Um exemplo de Atos capítulo 2, versículo 42 e 47, é um quadro pintado da igreja como o jardim da vida. Não apenas como um aplanador, como muitos acham, de ir no domingo à noite ou um sábado à noite somente. Não. Olha o que nós vemos, como era. Tem essa visão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam como? Estavam juntos. E tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo a cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. A igreja primitiva era uma igreja unida, não era? Passavam tempos juntos, comiam juntos, atendiam às suas necessidades juntos, aprendiam juntos, oravam juntos, suportavam fardos juntos, ganhando almas juntos. E todos os envolvidos, incluindo certamente algumas famílias jovens, pareciam prosperar nessa união, em vez de ficarem frustrados com a igreja. Irmãos, ser igreja significa estar juntos. E não apenas 1 hora por dia, num domingo, por exemplo. Em Hebreus 13:13, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E isso diariamente, constantemente. E esses irmãos faziam tudo isso, irmãos, sem telefones, sem mensagens de texto, sem WhatsApp, sem e-mail, sem Zoom. Eles estavam dispostos a fazer sacrifícios diários para perseguirmos juntos Cristo e a sua missão. Onde um ao outro tudo acontecia. Essa união, irmãos, ela está presente em todas as Escrituras como um mandamento mútuo. Primeiro, o próprio Jesus falou sobre isso em João 13, 34 e 35. Nosso Senhor Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis, e nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aqui eu pergunto, o que diferencia os seguidores de Jesus de qualquer outro tipo de pessoa? Qual que é a diferença? O amor. O amor cristão expresso através da união mútua. E onde essa união acontece? Na igreja. Na igreja. Paulo escreveu à igreja de Colosso, em Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ação, com graça em vosso coração. Ele escreveu à igreja de Roma, Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Escreveu à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5:11, por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Mútuo. Escreveu também para a igreja de Éfeso, Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos,
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E escreveu à igreja de Corinto, 1 Coríntios 12, 24 a 26. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Os que são nobres têm necessidade disso, de estar em união? Nós vamos ver Paulo continuando dizendo, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, qual é a consequência? Todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. A história que Deus conta sobre a igreja, irmãos, é uma história de união. Afinal, porque a própria palavra igreja, eclesia, significa reunião. E aí nos perguntamos, para onde foi essa união hoje? E o que nós vemos? Essa união muitas vezes é vítima das nossas ocupações, de enchermos tanto a nossa agenda que simplesmente não há espaço para a igreja, para ser igreja. As famílias muitas vezes estão mais preocupadas com outras coisas. Além das demandas incessantes de criar novos humanos, cada vez mais mamães e papais trabalham e ambos levam o trabalho para casa e até para a cama. À medida que as crianças crescem, as noites e os fins de semana ficam cada vez mais repletos de treinos, de jogos, de ensaios, de recitais, trabalhos de casa, encontro com os amigos. Isso significa que as próprias famílias cada vez mais vão ficando menos juntas. E não é de admirar, então, que depois comprometa a presença dessa família na igreja. Muito ocupado para ficar juntos. E as pressões sobre a vida familiar que torna a vida na igreja difícil podem ser agravadas pela vida moderna. Mas não são novidades apenas da vida moderna. Nós vemos que Jesus nos alertou isso há pelo menos 2000 anos atrás. Marcos 4,19. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, o que faz? Sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Essas ameaças não são claramente exclusivas da família, mas podem tornar cada vez mais ameaçadoras nas famílias. O apóstolo Paulo, ele nos advertiu, o homem casado preocupa com as coisas de casa, em como agradar a esposa. Jesus disse que os cuidados deste mundo são espinhos e crescem para sufocar qualquer sinal de vida espiritual. Tenha isso em mente, irmãos. Nós não vamos criar bem uma família se nós não notarmos os espinhos e não fizermos o que pudermos para proteger a nossa família desses espinhos. E então, quais espinhos específicos surgiram no jardim da sua família? Quais? O que impede você de se comprometer mais plenamente com Deus e com seu povo? O que te impede? Na maioria dos casos, nossos espinhos não serão atividades ruins. Na maioria das vezes, os nossos espinhos não são atividades ruins, mas são atividades boas, que se tornaram atividades desgastantes. Em particular, atividades que consomem a nossa capacidade finita de buscar a Deus, de amar a sua igreja e de buscar os perdidos.
Jesus disse em outro lugar, Mateus 6:25, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Em outras palavras, os cuidados de qualquer pai, comida, bebida, roupa, com sorte também um cochilo. Repetindo tudo isso, nós vemos o nosso Senhor dizer, busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém. Quantas famílias permitem que as tempestades, que as ansiedades e a ocupação consumam a nossa busca pelo reino? Quantas igrejas perdem famílias devido aos cuidados do mundo, ao engano das riquezas e ao desejo de outras as coisas? Irmãos, os espinhos são sutis. Muitas vezes nós nem percebemos. Para superar os obstáculos à vida na igreja com a família, nós temos que enfrentar a ocupação que aglomera a igreja. Mas nós também precisamos ver a igreja, incluindo as nossas pequenas, imperfeitas e inexpressivas igrejas locais, através de olhos adoradores e devotados de Cristo. Nós não estamos pregando uma igreja perfeita. Por isso nós dizemos, apesar das nossas pequenas, imperfeitas e inexpressivas igrejas locais, das suas dificuldades, nós temos que olhar com olhos adoradores, olhos devotados de Cristo. Casamentos, os mesmos casamentos que às vezes distraem as famílias de Cristo, da igreja, foram planejadas por Deus para nos lembrar que Jesus ama a igreja. Isso aqui é importante. Ele tem um zelo pela igreja. Por isso que nós vemos a instrução em Efésios 5:25, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o que nós vemos? Os casamentos foram planejados por Deus para nos lembrar que Jesus ama a igreja, assim como você deve amar a sua esposa. Amém. E sim, ele foi obediente até a morte. Mas Jesus morreu pelo dever? Ele morreu por amor. Amém. Não foi pelo dever. Pelo verdadeiro amor, pelo afeto pela igreja, o verdadeiro compromisso com a igreja, verdadeiro deleite com a igreja. Nós temos que colocar, irmãos, nossas decepções, nossas frustrações com a igreja e tratá-la com o mesmo amor ardente daquele que morreu para tê-la. O apóstolo Paulo, ele diz que ele foi chamado para pregar. E olha lá, em Efésios 3, capítulo 3, versículo 8 e 10. Ele foi chamado para pregar, sabe o quê? As riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. E preste muita atenção nessa parte. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então Deus pretende mostrar as riquezas insondáveis de Cristo, escondidas, como Paulo diz aqui, durante os séculos, não primeiro através da criação, nem através de Israel, nem através dos profetas, nem mesmo através dos apóstolos, mas através de quem? Paulo deixa bem claro, através da igreja, através da sua igreja. E não são apenas amigos, vizinhos que estão observando, irmãos. Olha a informação que o apóstolo continua dizendo. Os governantes e as autoridades nos lugares celestiais. As forças espirituais estão sendo confundidas pela multiforme sabedoria de Deus enquanto o observam construir e assegurar a sua igreja.
a mesma igreja que tantas vezes fica enterrada em nossa vida cotidiana como uma família, nós podemos olhar para a igreja e ver inconveniência, ver monotonia, mas o céu está preso por ela. Olha como que nós não temos a clareza da importância da igreja. Enquanto nós muitas vezes olhamos com pouca formalidade, como monotonia, como algo que acontece, nós vemos que o céu está preso por ela, que o céu ele está observando a salvação se desenrolar e se espalhar através dos bancos. E Deus distorce toda a história para sustentar a glória da sua graça através da igreja. Outro ensinamento, amar mais com menos. O reino do universo ama a igreja. Amém. Os céus admira a igreja. E a sua família precisa da igreja. Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Precisamos da igreja? Amém. E o que Deus designou para você e para a sua família? Fica essa pergunta. Você não pode ser tudo para todos. De qualquer forma, orelhos, olhos e joelhos não funcionam de forma individual. Deus dotou e colocou cada um de nós de maneiras únicas para servir a igreja de uma forma significativa. Então, tendo dons que diferem segundo a graça que nos foi dada, nós devemos usá-los. Se formos dotados dos dons de servir, então vamos servir. Se for de generosidade, vamos doar. Se for para cuidar das crianças, no nosso ensinar e no brincar, vamos fazer. Se for da oração, de joelhos. Peça a graça de Deus para ver os dons específicos que Ele deu a você e a sua família. E depois peça a graça para não desperdiçar esses dons, mas para usá-los de maneira específica e consistente para abençoar e edificar a sua igreja. Se admitirmos, irmãos, a nossa finitude como família, e orarmos por força e discernimento, e tomarmos cuidado com os espinhos que nos rodeiam, e continuamente nos imergirmos no amor de Jesus pela igreja, Deus nos ajudará a amar bem a nossa igreja. Amém. Com o pouco que nós temos, com o mínimo que nós temos. Amém. O Rei do Universo ama a igreja. Os céus admiram a igreja. Amém. E a sua família precisa dela. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Obrigado a todos.